Fiquem de pé. Você pode ficar de pé. Aquelas luzes ali, pode ligar. Aliás, é porque essas aqui são... Mas tá bom. Feche seus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos diante da Tua presença, certos de que o Senhor nos fortalece a cada manhã. É o Senhor que nos direciona, é o Senhor que nos orienta, é o Senhor que nos dá a paz que excede a todo e qualquer entendimento. Oh, Pai, quão bom, quão especial, quão importante é estar na Tua presença. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado. Pode se sentar? Você tem um coração grato a Deus? Teu coração é grato? Você mais agradece ou mais pede a Deus? Antes de ministrarmos a palavra dessa noite, eu gostaria de, perante a nação jovem, perante os líderes, me desculpar pela falha quanto a grupo. A nação jovem está organizada em grupos e cada sábado um grupo é responsável pela organização, pela direção, por algumas etapas dentro do culto, e o grupo que cabe a me liderar, eu falei quanto líder, quanto direção, quanto a dar direção, quanto a dar informação, e por isso hoje nós não, como grupo, não cumprimos aquilo que nos fora determinado. Então, eu reconheço o meu erro, a minha falha e peço perdão aos irmãos. Amém? Eu tento não pecar mais. Eu tento. Confesso aos irmãos que tenho tentado. Tarefinha nada fácil, né? Não pecar, né? Mas essa é uma responsabilidade que cabe a nós, não pecarmos. Essa é uma responsabilidade que cabe a nós, crentes, sermos exemplo, sermos luz para o mundo, né? Prometo não falhar mais nessa área. Efésios capítulo 4, por gentileza. Efésios, capítulo 4, versículo 14, diz assim: quantos abriram a palavra do Senhor? Deixa-me ver. Amém? Quantos trouxeram a palavra do Senhor? Deixa-me ver. Erga a Bíblia assim, ou erga o seu celular, seu laptop, seu iPad, algo que tenha a Bíblia. E agradeça ao Senhor. Eu vou te dar alguns segundos para você agradecer ao Senhor por essa oportunidade que você tem. Erga sua voz e agradeça ao Senhor, porque é um privilégio muito grande termos esta palavra, termos o nosso manual de sobrevivência. Pai, nós te damos graças, Senhor. Nós te damos graças, ó Pai amado, porque o Senhor nos deu o nosso manual de instrução. O Senhor nos deu, através da Tua palavra, a fórmula para garantirmos em Ti, ó Pai amado, a nossa salvação. Garantirmos em Ti a nossa vida no céu. Obrigado, Jesus. Obrigado. Cadê? Eu esqueci de trazer para o púlpito um livro. Está com a Vivian? Depois traga, a Vivian está com o Arthur lá fora, depois alguém pede para ela trazer aqui para mim. Não estou enxergando. É um livro do Watchman Nee.
Bom, enfim. Vê se está debaixo da bolsa do Arthur aí, ô Glauber, fazendo favor. Efésios capítulo 4, versículo 14, diz assim, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Novamente, mas em uma outra versão. Não seremos mais crianças levadas de um lado para o outro por ondas, nem jogados por todo o vento de ensino, à mercê de pessoas astuciosas, que inventam formas de enganar. Mais uma vez. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Numa versão diz meninos, na outra versão diz criança. O que de fato o texto quer nos dizer, e nós vamos ler todo ele para que nós possamos contextualizá-lo, mas o que esse versículo quer dizer é que não é mais para que nós sejamos principiantes, ou não mais sejamos enganados por não sabermos a verdade, ou que não nos deixemos levar por aquilo que é enganoso, e que muitas vezes, por nos faltar conhecimento, nós permitimos, nós nos deixamos levar. E o texto está querendo dizer desta forma, que não sejamos mais novos na fé, que não sejamos mais neófitos, que possamos, através desta palavra, nos fortalecermos. E para quem gosta de anotar, este é o tema da palavra, fortalecidos pela palavra. Nós estamos em um ano estudando a palavra, certo? Esse tem sido o nosso foco, certo? Nós fazemos parte de uma igreja e todas as vezes que entramos na igreja, nós nos deparamos com algo que está escrito aqui. Isso precisa ser verdade em nossas vidas. Ministrando com excelência a palavra de Deus. Ministrar com excelência. E eu te pergunto, nós temos ministrado com excelência esta palavra? No nosso dia a dia, isso tem acontecido, tem sido prática de nossas vidas, ministrarmos com excelência esta palavra? Para que não sejamos mais como crianças, para que não sejamos mais como aqueles novos na fé, que vem um, fala uma coisa, e por falar bonito, cativa, ganha. Mas será que à luz da palavra, aquelas palavras eloquentes, um bom interlocutor, alguém que tem uma boa presença de palco, vai conseguir nos conduzir? Será que por palavras que chamam a atenção seremos levados? Ou será que já temos a capacidade de avaliarmos pela palavra se o que está sendo falado é correto ou não? Porque eu estou aqui à frente, mas a igreja precisa avaliar.
E qual deve ser o fiel da balança? A palavra. Aqui. O que tiver em concordância com a palavra, amém. O que não tiver. Mas se não soubermos o que está escrito na palavra, como podemos avaliar? Levadas de um lado para o outro, por ventos de ensino, de doutrina. Irmãos, a gente ouve cada besteira. Eu já contei aqui para vocês eu vou contar a história, não vou contar o santo, mas eu não lembro se eu contei aqui para vocês uma história que o meu irmão que está aqui me contou esses dias, de um pastor que estava pregando a respeito da crucificação de Jesus. Já contei? Aí o pastor estava pregando a respeito da crucificação de Jesus, e ele disse que Jesus ele não estava indignado por ir à cruz, ele não estava indignado por ser crucificado, porque afinal de contas ele veio para ser crucificado, mas ele estava indignado, Jesus estava indignado, porque ele estava sendo crucificado na cruz que não era dele, era de Barrabás. E Barrabás era maior do que Jesus. E então deu um trabalho danado para crucificar Jesus, porque teve que esticar os braços de Jesus. E os braços não alcançavam o furo da cruz. E aquele sofrimento, coitadinho de Jesus. E de repente, os ossos de Jesus se quebram para poder ser pregado à cruz. Irmãos, ilustrar uma história, até vai lá. Falar que Jesus foi indignado para a cruz, porque a cruz não era dele. Ai, dói. Mas até passa, né? Vai lá. Mas falar que um osso de Jesus foi quebrado? E aí? Se eu não sei que a Bíblia disse que nenhum dos ossos de Jesus foi quebrado, eu vou engolir essa história. Ainda vou falar, tadinho de Jesus, como ele sofreu. Mas algum osso de Jesus foi quebrado, irmãos? Onde está escrito que nenhum osso foi quebrado? Talvez até o final do culto alguém me traga essa informação. Entendem isso, irmãos? Até sabemos. Será que sabemos mesmo? Sabemos. Onde está? Para que não sejamos levados de um lado para o outro, por ventos de doutrina. Agora eu sou da igreja que diz que o cavalo do Apocalipse era branco. Mas tem discordância com a outra igreja que diz que o cavalo era parte branco, porque as patas dele eram preta. Não, mas a outra está dizendo que tinha umas bolinhas rosas pintadas no cavalo. Entendem isso, irmãos? E isso começa a nos tirar do foco. E será que isso acontece? Pessoas astuciosas, pessoas que treina para tentar e muitas vezes nos conduzir ao erro, a errarmos. Perdemos a salvação ou não perdemos a salvação? E aí vem essas questões. E se nós não estamos muito bem fundamentados na palavra, somos levados por esses ventos de doutrina. Entendem isso, irmãos?
Sim ou não? E somos induzidos ao erro. Já viu aquelas brincadeirinhas que vai nos conduzindo ao erro? Que vai nos conduzindo ao erro. E aí existem até brincadeirinhas bíblicas. E agora não me vem nenhuma à mente, mas que existem muitas, vêm. Que existem muitos, existem. Propositalmente para induzir a pessoa ao erro, aí de repente, quando a pessoa erra, não era Abraão, era Noé. Não era Moisés, era João. Brincadeirinhas. Mas muitas dessas pessoas não estão de brincadeira. Como diz o texto no versículo 14. Pela artimanha dos homens e pela astúcia com que induzem ao erro. Irmãos, é por isso que nós precisamos estar muito bem fundamentados na palavra. É por isso que nós precisamos estar nos alimentando constantemente, diariamente, dioturnamente da palavra do Senhor. Para que não sejamos mais como crianças, para que não sejamos mais neófitos, para que não sejamos mais como meninos. Irmãos, precisamos nos fortalecer nessa palavra. É esta palavra que vai nos fortalecer, é que vai nos direcionar, é que vai nos orientar. Precisamos investir no estudo desta palavra. Acharam? Quer ler aqui? Lê aqui. Salmo 34, 20. Lê, Cris. Você está no meio mesmo? Pode ler então, bispa. João 19, 36, nenhum dos seus ossos será quebrado. Então, como que alguém fala que o osso de Jesus foi quebrado para poder alcançar? E as pessoas ainda dizem amém. Irmãos, nem sequer um deles se quebra. Irmãos, por que eu dei tanta ênfase nesse primeiro momento para falar sobre essa questão de ser novo na fé ou permanecer novo? O problema não é ser novo, o problema é permanecer novo na fé, é não continuar os passos, é não avançar no ensino, é não avançar, é não continuar conhecendo a Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Entendem isso? Por que eu disse? Porque, irmãos, estamos vivendo dias de grandes ataques. Estamos vivendo dias profetizados pela palavra, já ditos, já alertados pela palavra, onde a nossa mente seria altamente bombardeada. E muitas vezes, esses bombardeios, em sua grande maioria, ele já não está mais vindo como algo, vamos assim dizer, grosseiro, algo que está na cara, descarado, mas é sutil. É sutil. E muitas vezes nós somos envolvidos por essa sutileza. Esses dias o apóstolo estava falando a respeito de pessoas na faculdade. E quão grande não são as dificuldades de um jovem cristão dentro de uma faculdade. Sim ou não, irmãos? Sim ou não, irmãos? Não.
As dificuldades de um jovem cristão na faculdade, elas só existem de fato quando o jovem cristão não se posiciona. Porque dificuldades existem em todos os lugares, até dentro da igreja. Mas quando nós nos posicionamos, temos a oportunidade de fazermos diferença, aonde quer que estejamos, até na faculdade. Entendem isso, irmãos? Sabe aquela história de que a carne é fraca? Ela tem que ser mesmo, porque todos os dias nós devemos colocá-la no seu devido lugar. Entendem isso, irmãos? Só há problemas quando deixamos de nos posicionar. E o maior problema é que muitas vezes deixamos de nos posicionar porque nos falta conhecimento. E muitas vezes nos falta conhecimento porque não queremos conhecer. Não queremos investir em nossas vidas para que conheçamos e prossigamos em conhecer. O vídeo está pronto? Alguém? Mesa de som, mesa de vídeo. Ainda bem que vocês aqui embaixo estão me ouvindo, amém? Alguém aí na mesa de vídeo, por favor? Já viu. Presta atenção, por favor. Antes de liderar, es necesario primero un gran liderazgo sobre sí mismo. Por eso el liderazgo es lo primero. Estão conseguindo ler? O método Conderblanc está levando a transformação de milhares de pessoas pelo mundo. Liderazgo es la gran oportunidad que tenemos nosotros de liderar a nosotros mismos. Liderazgo es la gran oportunidad de servir a este mundo de una forma consciente. Queremos la felicidad, queremos la prosperidad, queremos ser cultos. Se puder aumentar un poco más. Queremos ser libres. Entonces, para eso es necesario el liderazgo. El liderazgo, cuando estás alineado con tus valores y principios, va a ser una influencia positiva en las personas que amas. Liderazgo Conderblanc es un gran método. Tú empiezas primero a liderar a ti mismo. Luego tener el poder personal para liderar un equipo. Enseguida, liderar un gran proyecto como emprendedor. Hasta que tú puedas realmente servir de una forma consciente, formando otros líderes. Cuando llega al seminario de liderazgo Conderblanc, comienzo a entrar adentro de sí mismo, identificar lo que le gusta hacer, que le apasiona, y con eso comienza a crear un proyecto de vida para realizar este sonho. Sobretudo vendo todos os sabotadores internos e externos que você tem que identificar para realmente chegar onde você quer. Um sonho sem um plano de ação é ilusão. Um sonho com um projeto é realização. Liderança Conderblanc é formar um ser humano integral. É um método que traz teoria, prática, prova e retiro. Teoria das técnicas mais avançadas de liderança, prática de tudo que você aprendeu nessa teoria através de vivências, provas, para ver até onde vai o seu limite, até onde você aprendeu, até onde você é líder. E retiros de imersão nessa reserva ecológica no sul do Chile, que é um paraíso para se treinar liderança, onde você encontra líderes de todas as nacionalidades treinando e aprendendo técnicas modernas de liderança. O seminário de liderazgo é realmente algo muito potente, porque tu tens espaço de contenção, de confiança, de respeito, para que realmente tu possa mirar tu realidade e identificar que não me serve mais e que realmente eu mereço e quero para a minha vida. Ter essa capacidade de você se arriscar, entrar no desconhecido, tomar iniciativa, rastrear oportunidades, criar oportunidades. Isso, liderazgo Conderblanc hace. Hace com que tu possas realmente liderar de uma forma consciente e cambiar tu vida.
Liderança para mim é saber para onde eu quero ir. Me ha ayudado mucho a conectarme conmigo, con mi potencial, despertar mis talentos, y eso me ha devuelto mucho de mi autoestima. Liderazgo contra el blanco me llevó a la acción. El liderazgo te ayuda a enfocar esa energía y a tener un punto fijo donde vas a llegar, a ponerte metas y a cumplirlas paso a paso. Eu vejo meu sonho já se realizando. Liderança contra o blanco é Visão e decisão. Motivação e entusiasmo. convicção, integralidade. Consciência. Triunfo e vitória. Liderança contra o blanco é trabalho em equipe. Conseguiram ler? Conseguiram entender mais ou menos? Sim? É algo bom? Sim? Pero que sim, pero que não. Hã? Irmãos, falem comigo. Algo muito bom? Pode, pode. Tá. Quem tem opinião diferente da dele? Poxa, gente, conversem comigo. Vamos lá, quem achou que isso é algo bom? Deixe-me ver. Tá bom, só um minuto. Quem achou que não é algo bom, que é algo mais ou menos? Meia boca. Quem achou que é algo ruim? 3, 4. Pode falar. Vem aqui, Alessandro, vem aqui, vem cá, para vocês falarem isso no microfone, por favor. Vem, anda, corre. Alessandro, fala, por favor. Apesar que não deu muito para a gente ler, na verdade, a parte de liderança, motivação, eu estava comentando com o Rui, ficou parecendo algo muito assim, psicológico, para te ajudar em você mesmo, autoajuda. Mas, em momento nenhum, eu escutei ele envolvendo algo de Deus ali. E tinha retiro, mas só que eu não vi nenhuma vez a palavra de Deus ali. Eu não sei que se passou despercebido por mim. Mas eu acho assim, que do lado da motivação de liderança é bom, mas ficou algo assim meio escondido ali, que eu não vi. Concorda? Eu acho que a gente tem que ver tudo e reter o que é bom. Ficou meio subtendido assim, mas a gente tem que reter o que ele falou, que para liderar tem que ter foco, tem que ter otimismo, porque muitas das vezes nós estamos desmotivados, desanimados, aí isso não leva até os nossos discípulos a estarem assim. Então, acho que a gente tem que ver e reter o que é bom, que é isso, de ter foco. Alguém vai concordar? Ah, que bom. Então, tá bom. Condor Blanco. Repita comigo. Condor Blanco. Não esqueçam desse nome. Esse vídeo, eu fiz questão de trazer para os irmãos. Alguém perguntou o que significa? Condor. Condor é aquela ave enorme, grande, com envergadura de quase 3 metros, voa a 10 quilômetros de altura, tem uma visão muito mais aguçada do que de uma águia, enfim, é superior a uma águia. Blanco. E eu fiz questão de trazer esse vídeo para mostrar isso para os irmãos. É um lixo. É uma porcaria com uma capa de algo bom. Irmãos, se eu tivesse incentivado vocês mais um pouquinho, se eu tivesse
trago de uma outra roupagem. Agora eu vou passar para vocês um vídeo, irmãos, que vai mudar a vida de vocês, e começar-se a falar sobre isso. E por favor o vídeo, e de repente rufem os tambores, apaga-se as luzes, e algo sensacional eu vou mostrar para vocês agora, e vocês não podem perder. E eu iria mostrar isso para os irmãos, e talvez todos os irmãos, ou a grande maioria, acharia algo excelente, quando na verdade é uma investida seríssima de Satanás para roubar, matar e destruir, com uma roupagem de liderança, que é o que está na moda, irmãos, é falar de coaching. Quando já ouviram falar de coaching? É a moda do momento. Mas, irmãos, muitos, mas muitos são os treinamentos de coaching, onde Deus está lá em 29º lugar. Porque nesses treinamentos, em sua grande maioria, você pode. Você é senhor da sua vida. Você é quem conduz a sua vida. É você. Você é forte. Você é determinado. Você é poderoso. É você o responsável pelo que está em volta da sua vida. É você pode. Você é capaz. Só você e você. Irmãos, por que eu estou falando desse vídeo? Porque neste final de semana, que eu não estive na Nação Jovem, eu estava passando por um encontro com Condor Blanco. Oh, irmãos, que porcaria. E a empresa, no afã de dar um excelente treinamento para a sua equipe, ela selecionou a dedo pessoas para fazer parte desse treinamento. E fomos nós, uma equipe da minha empresa, para este treinamento. E quando chegou neste treinamento de liderança, que eu olho para um lado, olho para o outro, que tem aquela conversa inicial, eu já mandei uma mensagem para a Vivian, falei assim, ore por mim, me cubra a minha vida, eu vou ter que desligar, porque só para te exemplificar rapidamente, é nos moldes do encontro. Desliguei o celular. Saí de lá na sexta-feira, 15 para meia-noite. Sábado, o dia inteiro. E eu só saí mais cedo, porque... E domingo, um dia inteiro. Você pode. Você é capaz. E sabe quem é o Deus deles? Você pode... O vídeo está aí novamente. Solta, mas ele vai aparecer rapidinho no começo. Quando eu pedir para você pausar, você vai pausar. Aí, volta. Pode passar. Pausa aí, pausa. Esse cara que vai passar logo à frente é o cara que comprou essa montanha lá no Chile. Essa montanha é dele, da Condor Blanco. E o módulo 4, irmãos, que é algo sobrenatural, é lá na montanha. E você tem que ir para o módulo 4. Passa. Esse cara. Eu não sei falar o nome desse cara, não. Solar. É um chileno. Enviado das trevas. Enviado das trevas. Há algo bom nas trevas, irmãos? Não ache que tem algo bom nesse curso, porque não tem. Mas por que eu estou falando isso, irmãos? Porque eu não quero que você caia na cilada que eu caí. Alguém aqui já tinha ouvido falar em Condor Blanco? Amém. Sabe qual foi a minha felicidade? Enquanto tinha 76 pessoas passando por aquele encontro, tinham 380 e alguma coisa aqui passando por um seminário de libertação. E quando eu cheguei lá, irmãos, na sexta-feira, eles incentivaram
eles incentivaram, não, eles direcionaram que fizéssemos, nos reuníssemos em grupos de 8. E ali nos apresentaríamos uns para os outros. E dentro da apresentação, o que é mais importante para você? E aí muitos falaram que é o trabalho, que é a família, que é isso, que é aquilo, que é aquilo outro. E eu falei. E aí eles pediram voluntariamente para que fossem à frente para falar o que era mais importante, para se apresentar. Eu automaticamente levantei minha mão, eu quero. E eu pulei na frente. E já fui lá para frente do palco. E eu não fui o primeiro, que eu não consegui, mas eu fui o segundo. E eles perguntaram, eu não fui o primeiro, eram 8, eram 9, eu fui o penúltimo, segundo traz para frente. E eles perguntaram, aí foram, o que é mais importante para você? O meu trabalho, a minha realização profissional. O que é mais importante para você? A empresa e os meus funcionários. O que é mais importante para você? Aí um ou outro falou família. E o que é mais importante para você? E o que é mais importante para você, Célio? Agradar ao Deus, ao único Deus, ao Deus vivo ao qual eu sirvo. É Ele que me deu princípios e valores, como família. É Ele que me deu condições para trabalhar. E eu fiz questão de me posicionar naquele lugar. Quando pediram para preencher a ficha e coisa e tal, e que eu já tinha sacado que o negócio não era meio bagunçado, eu coloquei, eu sou pastor. Irmãos, eu acho que eles destacaram o melhor dos intercessores dele para ficar atrás de mim. Não desgrudava. E eu falava assim, eu vou sentar do outro lado, sentava do outro lado, estava a intercessora lá, com os olhos virando. Eu falei assim, vai cair. Maior o que está em mim. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar, irmãos? Nós precisamos ficar em alerta. Nós precisamos estar alertas. Porque o diabo está vindo, furioso. E eu não vou falar mais de Condor Blanco, só vou falar mais uma coisinha. Eles costumam mandar eu vou falar com a nossa linguagem, pregador internacional, para cada um desses encontros. Nesse de Goiânia tinha 4. Por quê? Porque no Brasil é onde o Condor Blanco está tendo o maior sucesso no mundo, e eles estão em mais de 20 países. E a cidade a qual o Condor Blanco está tendo mais sucesso no mundo é em Goiânia. Eles estão obtendo mais aqui no Crimeia Leste, é a chácara onde eles se reúnem todas as quartas-feiras. E nós lá do encontro somos incentivados a passarmos por 8 quartas-feiras. Vocês conhecem esse linguajar, irmãos? Por 8 quartas-feiras, por uma reunião, onde eles denominam de segmento. E nessas reuniões, eles estão implantando a filosofia Condor Blanco nas pessoas. Irmãos, éramos em 12 da minha empresa, da empresa a qual faço parte. E eu me posicionei em Deus. E eu estava querendo não voltar ao curso no sábado e no domingo, mas eu me posicionei, eu falei assim, eu vou. Porque se o Senhor permitiu, é porque é para eu fazer diferença, e eu preciso fazer diferença. Irmãos, eu fiz questão de me posicionar. E eu falei assim, nenhum dos que vieram comigo vão dar continuidade. E ainda tem uns 2 que eles disseram que vão para a montanha. Dos 12 que foram, só 2 disseram que vão para a montanha. Os 2, por algum motivo, não puderam estar na reunião quarta-feira. Entende, irmãos? E o grupo a qual eu fazia parte, eu já falei com o Vivi, eu falei assim, eu quero começar a fazer um trabalho com essas pessoas, vamos convidá-las para jantar, vamos sair com essas pessoas, vamos
fazer diferença. Vamos dar seguimento. Irmãos, e teve uma hora lá no sábado, porque é cheio de ritual, irmãos. Não achem que é coisa... E teve uma hora lá no sábado, que eu desejei ter o Bispo Eurípides de um lado e a Bispione do outro, viu? Irmãos, e o líder deles, uma distância como daqui na Cris, o líder deles mandou fazer um corredor assim, e o corredor dos apoios da intercessão deles lá, de um lado e do outro. E ele mirava a gente assim, e era a unção do guerreiro. E ele mirava a gente assim e mandava a gente vir, porque era a unção do guerreiro, o guerreiro que está dentro de você. E tinha que olhar no olho. E se ele achasse que não estava, ele aprovava e reprovava. Ele mandava para um lado, pá, reprovado, reprovado. E de um lado, os aprovados. Irmãos, na minha frente, uns 10 foram reprovados e uns 2 aprovados. E eu falei assim, eu não vou ser reprovado nesse negócio, não. E eu mirei, e tinha um líder, porque eram 4 internacionais. Uma delas, o que estava na minha fila é aquele que estava pregando de iPad na mão. Pregando, irmãos. E a outra, que eu acho que é a mais bambambam lá, já tem 20 anos de Condor Blanc e coisa e tal, e a mulher é o Croix. Ela estava na outra fila. Quando eu mirei aqui para ir, ela mirou o olho dela em mim. E aí eu nem foquei no cara, não, eu foquei nela. Eu falei assim, eu vou nela. E a Vivian está orando por mim lá em casa mesmo, então aqui o negócio é... Irmãos, eu orei a Deus. E eu me revesti com a armadura do Senhor. E na hora que eu me posicionei, eu ergui minha mão para o céu. E pedi ao Senhor que colocasse os anjos dele na minha frente. E eu tomei posse da espada do Espírito. E eu comecei a declarar a palavra. Aquela espada que separa juntas de medula, alma de espírito. E eu passava, irmãos, e os que foram à minha frente eram unção de guerreiro, e eles imitavam o leão, imitavam não sei o que lá, e outros davam um karatê daqui, outros davam um judô de lá, eram cenas hilárias. Irmãos, eu tomei posse da espada do Espírito. E eu mirava naquela mulher. E a espada passava. E quando a espada cortava, eu olhava para aqueles apoios. E eu cancelava tudo aquilo, toda seta inflamada do inferno que atingiu aquelas pessoas, que seria anulada naquele momento. E eu virava para o lado de cada intercessão. E profetizava, e orando em línguas, irmãos. E aí, na última espadada, eu olhei na cara do cidadão lá, bem no olho do que estava me avaliando. E falei assim, reprova, Satanás, para você ver. E espada para lá. Aí ele apontou, aprovado. Aí eu falei assim, quem me aprovou não foi você. Quem me aprovou foi o meu Deus. E virei e fui. E posicionei na fila. Irmãos, porque quem era aprovado ia para o lado da intercessão. Aí eu me posicionei ali no meio daqueles intercessores. E os que passavam eu anulava. E os que passavam eu anulava. E os que passavam eu anulava. Entender, irmãos? Por que eu estou dizendo isso? Porque todos os dias, irmãos, todos os dias nas nossas vidas, nós somos colocados em posições, em situações onde nós devemos nos posicionar em Deus. Eu já contei aqui o meu testemunho de quando quando eu capotei o carro, não já? Quando eu falei para os irmãos que quando não tinha mais nada o que fazer, Deus nos guarde. E depois que o carro capotou, que a gente voltou a si, antes de descer do carro, Deus, muito obrigado. E o cidadão lá roubou meu GPS com o carro capotado, roubou o GPS, roubou meu som e roubou a máquina fotográfica. E eu não murmurei. Em situação extrema, e cheguei em casa, quando eu abracei a Vivian, eu me senti tão feliz, porque eu me senti aprovado em uma situação extrema. Entendem isso, irmãos? Por que eu estou contando essas coisas para vocês?
Porque eu quero que vocês, a partir de hoje, se posicionem de uma maneira mais séria diante de Deus, mas também se posicione de uma maneira séria diante dos homens. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 6, versículo 10. Efésios capítulo 6, versículo 10 diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Irmãos, foi nesta palavra que eu me apeguei, porque o diabo tentou armar uma cilada para me pegar no final de semana passado, mas eu me revesti da armadura. Mas e se eu não soubesse que eu poderia me revestir de uma armadura? Como seria? Entendem, irmãos? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 18. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Diz assim: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito: ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Entendem a diferença, irmãos? Tudo é vosso, sim, você pode, sim, mas em Cristo. E é o que a Alessandra falou, não tinha no vídeo nada falando de Deus. Como assim? Pode até ser bom, muito bom, mas se não falar de Deus, se Deus não for o primeiro, não presta, é lixo, é engodo de Satanás. Entendem isso, irmãos? Irmãos, quanto nós pagamos pelos nossos encontros aqui? Quanto? 25? 60? 35? 50? Abaixo de 100, né, irmãos? Tá bom, sim? É unânime? Abaixo de 100? E muitas vezes, irmãos, nós não damos valor. Irmãos, eu aprendi tanta coisa nesse final de semana passado. Aprendi tanta coisa porque, assim, eu preciso tomar jeito nessa minha vida. Sabe quanto foi esse encontro? Que não serviram nem almoço? Ainda bem, né? Quanto vocês acham que foi um encontro desse? R$400? R$1.500? Quanto? R$200? R$1.800. R$1.800. Irmãos, vocês precisam ver a empolgação daquelas pessoas. E não arredaram o pé nem 1.800? Vou desperdiçar meu dinheiro se eu sair fora. Entende, irmãos? 1.800. E as pessoas estavam muito animadas, empolgadíssimas. 1.800. Sabe quem tinha lá, irmãos? Empresários, médicos, odontólogos, farmacêuticos. Engenheiros. Pagar R$1.800 em um curso. Eu acho que
Irmãos, mas eu me senti tão grande. Sabe aquela hora que o mundo tenta te colocar lá embaixo? Quem é você perante esse povo todo aqui? Mas aí, de repente, você vê que você é o Filho do Deus Altíssimo. Entendem isso, irmãos? Devemos nos posicionar com a certeza de que o que estamos fazendo vai transformar o mundo. Irmãos, deixa eu falar algo. A igreja, e é por isso que eu estou trazendo isso para os irmãos, porque eu quero que nós nos posicionemos como igreja, como nação jovem, como jovens guerreiros que somos, nós vamos posicionar, e lembra o que eu pedi para que vocês lembrassem desse nome, Condor Blanco? Nós vamos posicionar no mundo espiritual, contra essa artimanha de Satanás, que diz que aqui em Goiânia é o lugar de maior sucesso do mundo, levantou para cair. Amém, irmãos? Em Goiânia não, porque Goiânia é do Senhor Jesus. Amém, irmãos? E nós vamos nos posicionar. Nós vamos nos posicionar. E vamos fazer a diferença. E vai falir. E essas pessoas que já se envolveram com essa seita, elas todas vão se converter para o Senhor Jesus. Amém? E algumas delas vão contar testemunhos aqui em nome de Jesus. Efésios, volta lá para Efésios capítulo 6. Onde diz, versículo 10: quanto ao mais sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecerdes inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho e da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me sejais dada no abrir e papapá. Sabe, irmãos, precisamos nos preparar para a batalha, porque somos guerreiros, e temos dito aqui que somos guerreiros, e temos dito aqui que estamos ministrando com excelência a palavra de Deus, e temos falado que este ano é um ano onde nós vamos estar nos dedicando à palavra de Deus. Quantos aqui estão em linha, não precisa levantar a mão, mas quantos aqui estão em linha com a leitura bíblica que nós nos comprometemos no início do ano a fazer? Avalie-se a si mesmo. Se você não estiver em linha, corra atrás do tempo perdido. Corra. Mas não deixe de se entregar a esta palavra. Quantos aqui são ambidestros? Deixa-me ver, tem algum ambidestro aqui? Um. Quantos aqui escrevem com as duas mãos? Deixa-me ver. Um. Agora melhorou. Duas pessoas. Quantos aqui mais ou menos escrevem com as duas mãos? Deixa-me ver. Tá bom, pode abaixar. Quantos aqui conseguem pelo menos escrever o seu nome com as duas mãos? Deixa-me ver. Abra sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 12. Você vai entender o que eu estou falando agora, a partir desse versículo. 1 Crônicas, capítulo 12. E o nosso tempo não permite mais. Eu me detive muito no início,
de propósito. Então, não vou ler todo o capítulo, mas eu quero ler o versículo 1 e 2. 1 Crônicas, versículo 12, capítulo 12, versículo 1 e 2. São estes os que vieram a Davi, tem como título, o exército de Davi. São estes os que vieram a Davi, a Ziclac, quando fugitivo de Saul, filho de Quis, e eram dos valentes que o ajudavam na guerra. Tinham por arma o arco, e usavam tanto da mão direita como da esquerda, em remessar pedras com fundas e atirar flechas com o arco. Eram dos irmãos de Saul. O que o texto diz? Que tanto com a esquerda como com a direita, eles atiravam flechas e atiravam pedras com a funda. E outro texto diz que 700 destes, eles podiam mirar um fio de cabelo e com a funda, com a mão esquerda, não errava uma. Entendem isso? Eles manuseavam bem a arma que eles tinham nas mãos. E qual é a arma que nós temos, irmãos? No texto que nós lemos, de Efésios capítulo 6, da armadura de Deus, a arma de ataque é a espada do Espírito. Sim ou não? Precisamos manusear bem. Mas, infelizmente, muitas vezes, nós mal sabemos que essa Bíblia, que este livro, ele está dividido em Novo e Velho Testamento. E por que há essa divisão de Novo e Velho Testamento? E aí nós vamos fazendo perguntas, e percebemos, irmãos, que está feio a coisa. Quer ver o tanto que o seu conhecimento, o nosso conhecimento de Bíblia está fraco? Jogue Bíblia em ação. Irmãos, primeira vez que eu joguei Bíblia em ação, que perguntou o nome do furacão que destruiu o barco que Paulo estava, e eu falei assim, quê? Aí o Kleber Júnior vira e fala assim, Euraquilão, e eu vai seu mala. E não é que o nome do furacão era Euraquilão, eu nunca mais esqueci, porque eu nunca esqueço do Kleber Júnior falando Euraquilão. Eu falei assim, você colou na carta, seu mala. Como é que vai saber? Precisamos, irmãos, manusear com destreza esta arma que temos. Entendem isso? Com destreza. E eu não sei se tem alguém anotando, mas se tiver alguém anotando, eu quero que anote isso. Destreza é a junção de habilidade com agilidade e aptidão. É alguém que é hábil, ágil e apto. Não apenas alguém que sabe, mais ou menos, meia boca, mas é alguém que sabe bem, até de olho fechado. Já viram filmes de treinamento de soldados americanos que põem o cara para desmontar e montar a arma de olho fechado? Ali mostra que o cara é o ninja. É o bambambam. Mas por quê? Porque ele treinou. Ele treinou e treinou muito. Tararam. Irmãos, para encerrarmos, eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu vou condensar aqui.
resistimos à pressão? Nós, de fato, resistimos à pressão? Como respondemos à pressão? Se nós puxarmos no YouTube ou aqui mesmo, já foram passados inúmeros vídeos de exemplos dos mais variados, de alguém que é levado ao extremo de negar a Cristo, ou nega ou morre. Sim ou não, irmãos? Eu não estou falando hoje dessa pressão, mas eu quero te perguntar se nós resistimos à pressão do dia a dia, lá na sua casa, ou no seu trabalho, ou na sua faculdade. Lá eles sabem quem você é, sabe que você é crente mesmo. Você é crente? Lá naquele lugar que você sabe onde eu estou te falando, você resiste à pressão? Você é crente mesmo? Ou mais ou menos? Esses dias chegaram para uma pessoa na minha empresa também e falou para ela, não é trapacear, é dar um jeitinho, assim. E essa pessoa falou assim, não, vou não. Mas só um jeitinho assim? Não tem jeitinho. Não, mas você não está trapaceando, você não está sendo desonesto. É só uma ajeitadinha assim. Não. Aí a pessoa que falou para ela virou e falou assim, você está parecendo sério? Ou como eu fiquei feliz. Falou desse jeito. Quando viu que não ia ter jeito, você está parecendo sério? Desdenhando da pessoa, sabe? Você está parecendo sério. Entendem, irmãos? Você resiste a essa pressão? Lá na sua escola? As pessoas sabem que de fato você é crente, lá no seu trabalho? Mas elas sabem porque você diz que é? Ou porque os seus atos, as suas ações, dizem que você é crente? Porque você diz que é? Ou porque suas ações falam por você? Entendem isso, irmãos? Você não precisa dizer que é, se a sua ação diz por você. Agora, quando você é congruente, melhor ainda. O que é isso? O que é ser congruente? Trocando em miúdos, é você ser aquilo que você diz que é. Falando num linguajar simples, é você fazer aquilo que você diz que vai fazer. É você se posicionar da maneira como você disse que iria se posicionar. Você tem sido congruente em sua vida? Você tem se posicionado da maneira como você canta aqui nos cultos de sábado e domingo? Ou você tem sido incongruente? Fique de pé. Eu peguei esse livro com a Samantha, agora há pouco, antes de começar o culto, que são poucas... O mais agitado. A minha sorte é que eu estava a 1 metro da escada. Certamente eu teria caído. Eu conheço poucas pessoas do meu convívio eu conheço que lê tanto quanto a Samantha.
E ela está lendo um livro chamado Não Ameis o Mundo, de Watchman Nee. Quantos conhecem ou já ouviram falar vagamente de Watchman Nee? Quantos já leram pelo menos um livro dele? Vocês conhecem um homem chamado Aloísio, pastor Aloísio? Você acha que este homem tem palavras abençoadas de Deus? Eu não sei se existe algum livro do Watchman Nee que o Aloísio não tenha lido na vida dele. E tem horas que você está lendo o Watchman Nee, parece que você está ouvindo o Aloísio falar. Até as vírgulas. Poucos homens no mundo têm tamanha revelação quanto esse aqui. Certo, Cris? Eu gostaria muito de te incentivar a ser congruente, a fazer aquilo que você diz que vai fazer. Eu gostaria muito de te incentivar a ler livros como este, que eu não li, vou ler, mas em se tratando de Watchman Nee, não tem erro. Não ameis o mundo. Para encerrar, eu quero ler um trecho. Permitem-me? De pé mesmo? Sabemos que cada boa dádiva que Deus nos dá faz oposição a um mal correspondente. Ele nos dá a justificação por causa da condenação. Ele nos dá a vida eterna por causa da morte. Ele nos oferece o perdão por causa do pecado. Ele nos dá a salvação por causa de quê? Por causa de quê? A justificação está relacionada à condenação. O céu está relacionado ao inferno. O perdão está relacionado aos pecados. Então, aqui a salvação está relacionada. A salvação, como veremos, está relacionada com o cosmos, com o mundo. Com o mundo. Para entender melhor, e aqui eu estou pulando uma parte onde diz a respeito daquele texto, lá que fala que, como nos tempos de Noé, que casavam e davam-se em casamento, bebiam e comiam, lembram disso? Para entender melhor o que Pedro quis dizer, devemos voltar à sua fonte, nos capítulos 6 a 8 de Gênesis. O quadro é introdutivo. Nos dias de Noé, encontramos um mundo totalmente corrompido. Primeiramente criada por Deus, a terra começou a corromper-se pelo ato do homem no dia em que este se colocou sob Satanás. Uma vez infiltrado, o pecado começou a desenvolver-se desenfreadamente, até que o Espírito Santo de Deus bradou: basta. As coisas atingiram um estado em que não podiam ser remediadas, poderiam apenas ser julgadas e removidas. Assim, Deus ordenou a Noé que construísse uma arca, que trouxesse a sua família e os animais para dentro. Então veio o dilúvio, as águas levantaram a arca, e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos por elas. Todo ser vivo, homem e animal, pereceu, e somente aqueles que cruzaram as águas na arca foram salvos. A coisa mais importante aqui não é só o fato de que eles escaparam da morte por afogamento. Não é esta a questão. O que realmente nos importa é que eles foram os únicos a sair de um sistema corrompido de coisas.
daquele mundo sob as águas. A vida pessoal é a inevitável consequência de sair. A perdição pessoal é permanecer, mas a salvação é a própria saída. Não o efeito desta. Note bem esta diferença, pois é grande. A salvação é, essencialmente, a presente saída de um sistema condenado que pertence a Satanás. Irmãos, eu tenho que concordar com os irmãos. É uma leitura pesada. É uma leitura puxada. Você não entende isso com uma simples uma olhadela no texto isoladamente. É uma leitura aprofundada. Mas, irmãos, é necessário. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Sabe, irmãos, deixemos o tempo de neófitos para trás. Deixemos o tempo de ser criança para trás. Vamos avançar, vamos crescer. Vamos sim querer nos aprofundar na palavra. Vamos sim reunir grupos para estudar a Bíblia. Vamos sim reunir os discipulados, mas não esperando apenas que o discipulador venha te dar a direção. Não, reúna o grupo para estudar a palavra de Deus. Reúna o grupo para cada um comprar um livro como esse e discutirmos o que não entendemos. Entende, irmãos? Vamos avançar, vamos dar o próximo passo, vamos crescer sim, vamos crescer em sabedoria, vamos crescer em conhecimento, vamos crescer em ousadia, vamos ser habilidosos na palavra, vamos ser, como eu disse aqui, a palavra que eu usei, vamos manusear com destreza a palavra de Deus. Amém, irmãos? Salvação. Salvos de quê? Deste mundo. Amém, irmãos? Feche os olhos, quero orar por você. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu coloco a vida de cada um de nós, cada um desses jovens que aqui estão, e peço ao Senhor, Pai, ministra o coração deles. Ministra, Senhor Jesus, de uma maneira que venham confrontá-los com o nível de entendimento que estamos tendo da Tua palavra, com o nível de revelação que estamos tendo de Ti, ó Pai. E faça-nos querer mais de Ti, Senhor, mais da Tua revelação, mais do Teu conhecimento, mais da Tua palavra, mais de intimidade com o Senhor, ó Pai, para que possamos então fazer diferença nesse mundo. Para que possamos então, ó Pai amado, termos a certeza de que o Senhor nos plantou em lugares, para que possamos dar frutos e frutos que permaneçam, para que possamos ter a certeza, ó Pai amado, de que o Senhor nos separou para o Teu ministério, para edificarmos a Tua igreja aqui na terra, ó Pai. Para que tenhamos a certeza de que fomos alistados em um exército que saqueará o inferno para povoar a nova Jerusalém. Assim nós oramos, ó Pai, e declaramos, ó Pai amado, que em Ti cresceremos e seremos mais que vencedores, em nome do Senhor Jesus. Aplauda o Senhor. Vem aqui à frente. E antes de encerrarmos, só mais um recado. Solta o vídeo aí, ó, Adriano, para nós, por favor. Acampa Nação 2013. O mais agitado acampamento de jovens de todos os tempos está de volta em 2013. Acampa Nação 2013! Acampa Nação 2013. Unção, diversão e adrenalina em contato com a natureza. Nos dias 17, 18 e 19 de maio, no acampamento El Rancho, no Salto de Corumbá, uma das mais belas cachoeiras do estado de Goiás. Prepare-se para muita adrenalina,
esportes radicais, um mega passeio na Caverna dos Ecos e muito agito ao lado da galera mais agitada do Brasil. Nação Jovem. Ingressos online parcelados em até 12 vezes nos cartões. Informações e muito mais, acesse www.acampanação.com. Corra e faça já a sua inscrição. As vagas são limitadíssimas. Ingressos mais baratos somente até 5 de maio. Acampa Nação, galera!